E glória seja dada ao Senhor Deus de Israel, a quem pertence todo louvor, a quem pertence toda a sabedoria e todo o entendimento. Devemos colocar nele a nossa confiança e esperança, porque somente ele tem o poder no céu e na terra de mudar o curso de toda a natureza. Deus seja louvado. Eu nesta manhã sinto da parte de Deus de ler, irmãos, um trecho da palavra de Deus para animar a nossa alma nos momentos de tristeza que vivemos e de luta que muitas das vezes vivemos, embora somos felizes em espírito por termos Cristo, mas muitas das vezes a nossa carne se abate por causa do pecado. Existe dentro de nós duas naturezas, a humana, que é a nossa natureza, e a espiritual. E às vezes a nossa natureza espiritual, ela se entristece por ver o pecado, por ver aquilo que não agrada a Deus. Mas a nossa carne, às vezes, irmãos, ela se distrai com tantas coisas. Mas não é momento de nós nos distrairmos. Agora é o momento de nós refletirmos na palavra de Deus. Nós vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito de Deus, no capítulo do Evangelho de João, capítulo 12, no versículo 12 também, que diz: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, e tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre um filho de uma jumenta. E os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então lembraram de que isso estava escrito dele e que isto lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos, pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido o que ele fizera este sinal. E disseram, pois, os fariseus entre si: vede que nada aproveitais, eis que toda a gente vai após ele. Todos vão após ele, irmãos, somente até aqui. Amém. Todos os que o amam, todos os que o reverenciam, todos aqueles que buscam por alguma coisa boa, que é a salvação, todos aqueles que amam de verdade, todos aqueles que querem ser amados de verdade, um sentimento profundo, não de um amor carnal, supérfluo, não de um amor que começa, que termina, de uma paixão que por qualquer motivo ela se desfaz. É lógico que existem coisas que são agravantes, não podemos generalizar. Estou falando no sentido espiritual e não no material. Muitos deixam o Senhor por causa do dinheiro, outros deixam o Senhor por causa da soberba, do orgulho, da ambição, não lembrando que tudo passa, não lembrando que tudo acaba, que tudo termina, que somos apenas passageiros de uma grande locomotiva e que em cada estação muitos entram e também muitos saem. Deus nos dê a graça, irmãos,
de estarmos dentro dessa locomotiva até o ponto final, que é o nosso objetivo, que é a vida eterna. Sair da condução, sair do transporte que nos leva ao céu, é uma loucura. Seria como pular de um barco em alto mar, infestado por tubarões. Seria como uma pessoa quisesse voar sem ter asas, no sentido físico, não dentro de uma aeronave ou de um helicóptero, nem com parapente, nem com asa delta, não. É uma loucura, nem com nenhuma outra tecnologia. Voar como nós estamos aqui. Um dia não voaremos, mas um dia seremos arrebatados. E quanto aos mistérios dos céus, não me foi revelado. E eu não posso falar tudo, porque não conheço coisas que, na verdade, são mistérios de Deus. Existem espíritos malignos que rodeiam a terra, esperando legalidades para poderem trazer a destruição das famílias, dos lares, dos pais, dos filhos. Mas nós, irmãos, como cristãos, devemos lembrar que o Senhor Jesus entrou em Jerusalém e que Ele entrou também na nossa vida. E que se Ele está na nossa vida, não haverá espaço, irmão, para que nenhum outro espírito venha nos tirar a paz. Ainda que tente tirar de nós a paz, nós temos algo que se chama proteção divina. E esta proteção divina é bíblica, porque está escrito na palavra de Deus que sobre toda a glória há uma proteção. Aí você pode dizer, mas nós temos alguma glória? Eu vou te fazer um pequeno exemplo. Qual é a glória do sol? É a luz que está nele. É o calor que ele emana sobre a terra com os seus raios solares, fazendo com que possa amanhecer o dia, clarear as florestas, os caminhos da vida. Embora muitas das vezes possam surgir nuvens escuras, mas sempre acima das nuvens o sol está brilhando. A glória do sol é a luz que está nele. Se Deus tirar a luz dele, acabou a sua glória. A glória de um povo reunido, seja em qualquer denominação, é quando a presença de Deus está nela, quando a palavra de Deus nela é a infalível palavra de Deus. Se mudarem, ela já começa a perder a sua glória. Não é difícil perder a glória, mas também não é difícil buscá-la. A humildade consegue ligar, fazer uma ligação, uma conexão. É como, vamos fazer um exemplo simples que parece tão vulgar. É como uma comunicação pela internet. Se cai a internet, por algum motivo, por algum fio ou por alguma coisa, a gente mexe no aparelho e logo aquilo volta. Às vezes nós temos que mexer no aparelho. E quem é o aparelho? Somos nós. E nós temos às vezes que dobrar os nossos joelhos e nos reconciliarmos com Deus. Isso é bom que seja todo dia, para que nos momentos que nós mais precisarmos, porque precisamos sempre, mas sempre há aquele momento que precisamos ver a entrada do Senhor Jesus em Jerusalém na nossa vida. Naquele dia a multidão que viu se alegrou, cantou, glorificou, fez tanta festa
que os próprios fariseus não podiam fazer nada. Estar com Jesus é estar protegido. Estar com o Senhor Jesus, nem os demônios não podem fazer nada. Muitas das vezes podem tentar nos desligar a nossa comunhão para ver se consegue. Mas irmãos, vale a pena estar com o Senhor Jesus, a nossa maior alegria. Ele é a razão de tudo. Ele é a razão da nossa esperança, da nossa fé, do nosso hoje, do nosso amanhã. Vivemos passageiramente nesta terra, somos passageiros. Hoje estou aqui em Portugal, amanhã não sei onde estarei. Quem pode garantir o futuro? Quem pode dizer que amanhã será assim, será desse jeito, será de outro, que o ano que vem vai acontecer isso, vai acontecer aquilo? Quem sabia desta pandemia que ia surgir? Quantos projetos, quantos planos caíram por terra? Quantos homens ambicionam coisas grandes, esquecem de Deus? E muitos até dizem, é uma questão de escolha. Às vezes as nossas escolhas podem ser erradas, mas quando estamos com Deus, Ele tem poder de endireitar o que está torto. Tem um ditado no mundo que diz que pau que nasce torto morre torto. Mas eu já digo diferente. O Senhor tem poder de desentortar tudo que está torto, basta Ele querer. Ele desentortou a mão de uma mulher que estava mirrada, torta e mirrada. Assim, ó. Ele fez ela voltar ao normal. Ele desentortou a coluna de uma mulher que estava encurvada há muito tempo e colocou ela reta na presença de Deus. Então nem todos os ditados que ouvimos no mundo servem para nós compararmos com as coisas divinas. As coisas de Deus vêm muitas das vezes na contramão das coisas dos homens. Quem imaginaria que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, entraria em Jerusalém montado em uma jumenta, uma filha de uma jumenta, um jumentinho, um filho de uma jumenta, que nunca foi montado. Se fôssemos olhar pela lógica, ele entraria num cavalo real ou numa liteira, que era um transporte real, não é? Mas ele entrou de uma forma em que ninguém esperava. Na tua vida, na minha vida, ele vai entrar de uma forma que você não espera. Então somente creia, não desista, não desanime, não entregue-se ao luxo de te acomodar e de dizer, não, eu não vou conseguir. Eu acho que eu vou desistir porque não vale a pena. Ele move as águas, Ele mexe no mar, Ele mexe no sol, na lua, nas estrelas, no universo. Ele tem poder para todas as coisas, em todos os lugares, em qualquer momento. Ele pode mudar o teu filho, a tua filha, a tua situação financeira enquanto você vive aqui na terra. Não que esperamos dias melhores, porque as coisas cada vez que estão passando, os dias estão piorando e Deus quer que nós nos reconciliamos mais com Ele. Mas também não quer dizer que Ele vai nos deixar à mercê do anticristo. Ele sempre nos protegerá, irmãos. Ele sempre estará com aquele que o ama. Ame-o acima de todas as coisas. Faça o bem até para aquele que te fez mal. Nem que seja um pouquinho, irmãos. Ah, mas eu não posso ajudar aquele irmão, não posso fazer isso por aquela irmã. Irmãos, vou contar uma coisa que aconteceu comigo há muito tempo.
Eu estava na minha casa no Brasil e o motor do meu carro havia fundido, irmãos, e eu tinha várias igrejas para atender e ninguém sabia, e eu tinha que fazer aquele movimento, lugares distantes, irmãos, lugares longes, que eu tinha que ir até em missão, e não veio ninguém me ajudar. Mas uma noite, eram umas 10:30 da noite, bateram no meu portão. Eu fui ver quem era. Era um casal e uma criança que eu acho que deveria ter uns 6 anos de idade. Não me recordo. Hoje já está um moço. E aquela criança, o pai dela meio sem graça, o menino, o pai dele, falou: irmão, perdoe vir essa hora aqui na sua casa, o irmão devia estar dormindo. E graças a Deus sempre eu fui hospitaleiro, irmão, por misericórdia de Deus. E disse para ele: não, irmão, pode entrar, se for para uma oração, qualquer coisa, nós vamos fazer oração. Ele falou: não, irmão, é que meu filho estava em casa, nós estávamos comendo, nos alimentando, e de repente ele falou: papai, Deus me mandou ir na casa do irmão Raul agora. Eu falei: filho, mas já está tarde. Ele falou: mas eu tenho que ir agora. Papai, senão eu nem vou dormir essa noite. E o seu pai, irmão, um caríssimo irmão que até hoje eu tenho em grande estima, pegou o seu filho, aquele menino, aquela criança que é um servo de Deus hoje, e foi até a minha casa. Mas antes dele sair de casa, irmãos, ele pegou ali umas moedinhas que ele tinha guardado numa latinha, num cofre, pouquinhas moedas, não deveria ter alguns centavos apenas. E quando ele chegou na minha casa, aquela criança simples, irmãos, olhou para mim, saudou com a paz de Deus. O pai dele falou: irmão, perdoa aqui, nem vou demorar, meu filho falou que tem uma parte para passar por irmão, uma criança de 6 anos. Eu falei: pode falar, filho. Ele falou: irmão, Deus mandou dar isso aqui pro irmão. Irmão, você acha que é vergonha? Eu não acho. Um anjo me deu 3 ou 4 moedinhas que não dava nem para comprar um pão, irmão. Eu peguei aquela moedinha e falei: Deus que te abençoe, querido. Você foi guiado por Deus. Saudei ele, orei por eles, eles foram embora. E eu guardei aquelas moedinhas com muito carinho. Quando guardei aquelas moedinhas, uma voz falou no meu coração: meu servo, trataste bem aquela criança, fizeste o que é correto. Ele saiu feliz porque fez a minha vontade. Você não olhou o valor. Realmente eu não tinha condições financeiras nenhuma, irmão. Estava desempregado. Meu carro quebrado, irmão, com o motor fundido. Atendendo 6 ou 7 igrejas. E não tinha ninguém que ia me buscar em casa não, irmão. Era muito difícil. Tinha que me virar. Bendito o nome santo do Senhor. Às vezes tinha que pedir para um, pedir para outro, ficar me humilhando, porque quando a gente quer fazer as coisas na sinceridade é difícil, irmão. É difícil. Não vou generalizar, tem muitos irmãos que me ajudaram nesses dias, mas eram muito poucos, porque poucos sabiam. Eu não havia contado a ninguém. Então, irmão, o que acontece? O Senhor falou comigo: meu servo, depois de uma pequena isca, sempre virá um grande peixe. Eu fiquei em paz. Quando foi no outro dia, irmão, à tarde, eu tinha que atender o culto, nem sabia. Liguei para algumas pessoas para ver se alguém podia me levar, ninguém podia. Eu falei: vou ter que ir a pé, então vou ter que sair daqui umas 5 horas da tarde, porque eu calculo que eu vou demorar 1h30, 2 horas para chegar. Mas nisso parou um carro, irmãos, que veio de São Paulo, na frente da minha casa, com um servo de Deus, lá da Suíça, irmão. E esse irmão estava em São Paulo. Ele chegou na minha casa, não me conhecia, nunca tinha visto. Ele falou: irmão, queremos ir na igreja com você.
Eu fiquei feliz, falei, puxa, que preparação de Deus. Eu que não falei nada para ele que eu ia de a pé. Eu falei, eu que estava preocupado, como que eu iria. E o irmão olhou, viu o meu carro na garagem e não perguntou nada. E eu fui, irmãos. Chegamos lá, aquele irmão acabou o culto. Fizemos alguma coisa, depois que terminamos o culto, ele nos voltou levar em casa, tinha um irmão de São Paulo junto com ele. Aquele irmão, sem me perguntar nada, colocou a mão no bolso, tirou um envelope e colocou na minha mão, falou, Deus mandou dar isso para você. A paz de Deus, e foi embora. No outro dia já estavam indo embora. Irmãos, dentro daquele envelope, tinha o dinheiro para me fazer o motor do meu carro e ainda para fazer uma compra na minha casa. As moedas daquela criança, que eu não desprezei, foram a razão de eu entender que o Senhor Jesus naquele momento estava entrando na minha vida. Não pedi nada para ninguém, foi Deus que fez. Então espere no Senhor, irmão. Que essas poucas moedas, que esta pouca fé, que parece tão pequena diante de Deus dentro de você, não fará parar um carro de outro lugar na frente da tua casa, mas fará que os anjos movimentem o céu e a terra em teu favor. Porque Jesus, o Senhor, já entrou na tua Jerusalém, já entrou no teu coração, já marcou você como cidadão do céu, e aonde você for, e aonde você entrar, o anjo da multiplicação entrará com você. E aquele que estender a mão para ti, estenderá a mão para o Senhor. Sabe por quê? Porque está escrito, deste jeito, tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Estava nu e vestiste-me, era enfermo e me visitaste. E alguém, ou nós, com a ajuda de Deus, queremos estar lá. Vamos dizer, Senhor, quando fizemos isto para alguém? O Senhor vai dizer, quando a um dos meus pequeninos, por nome de meus discípulos, fizerem, a mim me fizeram. Vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. O Senhor Jesus entrou na tua vida, como entrou em Jerusalém. E saiba que se você for fiel, Ele sempre permanecerá fiel. Creia nele, Ele está com você. Que a paz de Deus e a graça e o amor de Jesus Cristo reine no teu coração para sempre. Amém e amém.